Bru, nós temos umas imagens aí que a gente queria... Vamos lá. Essa matéria eu vi. Matéria da BBC, né? Os desafios de lidar com o envelhecimento dos pais e como evitar conflitos. É isso que a gente está colocando aqui. É exatamente isso. Né? Essa é a forma de se evitar o conflito. Eu Respeite. me lembro um dia que o Alex... a gente estava gravando alguma coisa, mas já tem uns 5 anos. E aí tô vendo ele chorar, e assim, como que a senhora faz isso comigo? E não sei o que. Aí eu tô achando, porque ele e a mãe se dão super bem, parceiríssimos. Aí eu olhei e falei assim... Você me fez chorar. Alex... Mas é choro de alegria. Não, mas eu deixei ele falar. Eu falei, coisa estranha, que não me chamou a atenção, porque eu sempre vejo, oi, mãezinha, tá sempre um cara, tô vendo ele... Você fazer isso comigo. Eu não merecia isso. Não merecia isso. Aí, quando ele acabou, eu falei, o que que houve? Aí ele falou assim, minha mãe ligou pro meu irmão, ligou pra... Que ele que cuida da mãe, realmente. Os outros não cuidam. Ligou, disse que eu não sei o que deixei ela sem isso, sem aquilo. Eu olhei e falei assim, Alex, sua mãe não tá bem. Mas não tô falando não tá bem, que ela tá com demência. Ela tem... diabetes. A diabetes tá descontrolada, meu filho, porque isso é uma coisa aguda. Ela não falaria isso nunca pra você, pelo amor de Deus. Aí ele pega o telefone e liga pra empregada. Mede a glicemia da mamãe. Altíssima. Eu falei, não fui. Isso aí é aquele quadro... Delírio, que a gente chama. Delírio. O delírio. Né? Porque ela tava falando coisas pra ele realmente que ela nunca falaria. Um quadro bem agudo. Eles têm uma história... E aquilo, eu tô olhando aquilo... Não bate, né? Eu falei, ou ela tá fazendo uma uremia, o rim parou e a ureia subiu, ou ela tá com a glicose descontrolada, ou muito alta, ou muito baixa. O fato é que essa não é a sua mãe, presta atenção no que eu tô falando. Aí ele olhou, é verdade. Ligou pra... Olha só. Entendeu? E é um quadro de delírio, uma alteração comportamental aguda. Ele tava magoado, magoado. Eu não consegui, né? Eu tava ali dentro da história. Ele não conseguia entender. E eu entendendo tudo que aquela... De fora, né? Um olhar de fora, falei, nunca clínico. Vi, porque assim, a gente viaja muito pra fazer palestra. Sempre ele ligou, bem essa mãe, Não era aquele padrão que eu estava acostumada a ouvir. Nessa época eu nem sabia que sua mãe era diabética. Eu falei, sua mãe tem alguma alteração de glicemia? Tem, minha mãe é diabetes. Anos, eu falei, meu filho, então é o diabetes que tá descontrolado. Gente, esses quadros de delírio E hoje, sério, isso foi muito bom, porque hoje a gente percebe. Hoje eu percebo nitidamente se ela fala aquela mesma história... A gente já vai medir, já vê que tem alguma alteração. Não, porque quando ele viaja, ela aproveita, né? Pra comer os docinhos escondidos. Eu sou o general mesmo. Vai com a empregada do supermercado e compra o marrom glacê. Marrom glacê, é verdade. Ai, gente, o doce marrom glacê, a goiabada. Gente, eu nem lembrava que esse doce existe. Não, exatamente. Eu falei, olha, pode pedir a Dani pra dar uma inspeção na casa. E aí a gente agora cria. Ela bota no carrinho, porque eu não quero tirar isso dela. Nem pode. Né? Perfeito. Tirar essa coisa de ir... Agora há pouco tempo eu tive que resolver uma documentação e ela nem estava ali o que eu estava fazendo, mas para mim foi muito importante ela estar ali presente, entendeu? Sim, foram muito parceiros. Mercado... Hoje ela não tem mais aquela dinâmica de entrar pelo mercado e mas fazer. Mas aí, bonitinho, porque ele liga, fala assim pra Dani. Deixa ela botar no carrinho, deixa ela botar. Tira. Quando ela estiver lá na frente, você... Perfeito, entendeu? Porque depois ela nem lembra. Ela chega em casa, ela não pergunta pelo marrom glacê. Alex, eu falo o seguinte, a gente, quando vai cuidar de um idoso, a gente precisa dar a ele, se ele tem condições, eu tenho que dar autonomia e independência. Exatamente. E são duas coisas diferentes, né? A autonomia é aquela capacidade que o idoso tem de tomar decisão. E a independência é aquela capacidade de execução. Então, eu tenho que promover autonomia e independência a qualquer idoso. Mas num quadro de perda cognitiva, eu preciso dar, talvez, essa falsa sensação de autonomia. Ela vai achar que ela que tá comprando, que ela tá escolhendo, que ela tá... E aí, como quem não quer nada, eu vou ali, dou outra condução para a situação, né? Levo de outra forma, de forma
forma discreta, sem que o idoso perceba. Eu não preciso brigar, eu não preciso confrontar. Exatamente. Né? E é exatamente isso, a gente saber dar essa autonomia e independência quando ele pode e saber dar essa falsa autonomia quando ele não pode, para eu não criar o conflito. Exatamente. Porque o conflito é o que vai trazer, O que vai piorar, que vai piorar. estressar quem Agora, tá uma coisa e vai piorar o quadro. engraçada. O quadro cognitivo. E linda, assim, que eu vejo nela, ela nunca foi vaidosa. Nunca foi. Nunca gostou de unha pintada, cabelo uma vez ou outra. E aí ela diz que a Bia é a filha mulher que ela não teve. E a Bia tem uma coisa assim meio de brincar de bonequinha, sabe? Ela de vez em quando a Bia manda uma roupinha e aí ela usa aquilo. E ela agora tá numa virada de chave de eu quero ir no salão. E aí ela quer pintar a unha de vermelho, ela quer passar o batom, ela quer fazer o cabelo. E a gente faz, né? Assim. Claro. Às vezes a empregada liga, né? Fala, doutora, deixa ela aí. Então vai, tem horário, leva ela. Claro. De vez em quando faz umas besteiras no cabelo, aí a gente tem que consertar no sábado. Não é ela, né, coitada? Exato. Mas assim, eu acho tão interessante isso, né? Que ela fala, agora eu quero. Nunca quis, mas agora eu quero. Legal e vira demais. essa coisa do... Ótimo. Então, eu acho o máximo isso. O máximo. Não, Alex é excelente filho. Excelente. Que bom. Fico feliz em saber disso. Eu tenho... Excelente. Eu tenho que me preparar para cada momento, né? Que ontem mesmo eu estava no consultório com um paciente que também passa, né? Por isso, assim, já tá com uma mãe. E aí ele falou que para ele o mais difícil, eu achei tão bonitinho ele falando, o mais difícil é ele olhar para a mãe e perceber que ela não dá mais a segurança que ele precisa. Mas aí quem tá sendo criança é o filho. Eu falei Porque pra ele não é mais criança para depender dessa segurança. E aí eu falei, né? E é o que a gente precisa fazer. Olha, você sabe que ela não vai estar mais ali com aquela força de tomar decisão, mas você leve ela junto com você. Se é uma forma que você se sente, mas você tem que aprender que hoje o jogo tá virando. E você precisa ser um pouco mais responsável. E é interessante isso aí, porque assim, quando a gente começa a ter que cuidar dos pais, a gente acha que agora eu sou o pai. Eu sou e não e que não é isso. Sendo filho, cuidando do pai. Muitos seguidores falam, eu me tornei mãe da minha mãe, eu me tornei mãe do meu pai. Não, você é filho. E quando a gente perde o lugar da gente, a gente se perde no cuidado. Né? Ok, a minha mãe pode até num quadro avançado de demência me chamar de mãe. Okay. Ocorre, eu já vi vários. Mas eu tenho que saber o meu lugar no cuidado. Que eu vou continuar sendo filho. Eu vou continuar sendo filho. Ela pode precisar de mim, mas ela é a minha mãe. E quando eu dou esse espaço que o outro tem, eu me coloco no meu lugar. Estando no meu lugar, eu consigo administrar de forma mais coerente o cuidado. E muitos filhos se perdem no cuidado porque perdem o seu local, o seu lugar de estar, né? A referência, né? Conta com a mãe ou conta com aquele pai e não muito sério. conta mais, né? Exatamente.